E foi assim que nós começamos a conversar um pouco sobre espiritualidade. E foi surpreendente porque nessa conversa sobre a espiritualidade, a tendência das pessoas é criar uma expectativa que se converse sobre religião. O que é interessante perceber é que, principalmente gerações mais novas, atuais, e, claro, também pessoas que já são mais amadurecidas, são mais velhas, estão descobrindo que espiritualidade nem sempre tem a ver com religião. Vamos conversar sobre isso e é claro que você é bem-vinda, bem-vindo aqui no Coisas da Vida. Toda terça-feira às 9h30 da manhã você tem aqui a oportunidade de estar aqui comigo. Meu nome é Aloísio Alves, nós vamos conversando, vamos nos conhecendo aqui toda terça às 9h30. E o Coisas da Vida é para isso, é um espaço de diálogo, é um espaço para nós trazermos aqui temas dos mais diversos. Até porque eu sentia já há muito tempo um desejo, uma vontade de criar uma oportunidade ou criar um espaço de poder conversar com você. É por isso que aqui nessa área, logo abaixo, que é a área de comentários, você pode e deve mandar seus comentários, suas perguntas, suas ideias, problematizar aquilo que nós estamos conversando. A gente sempre orienta para que todos os comentários sejam feitos com muito respeito, o mesmo respeito que eu manifesto aqui com você. É, a civilidade, a educação, isso tudo ajuda para a gente dialogar um pouco mais. E hoje eu quero então conversar um pouco com você, vai ser uma conversa rápida sobre a espiritualidade. Eu dizia para você que nem sempre espiritualidade e religião estão conectadas. É estranho, né? Mas é uma descoberta que muitas pessoas estão tendo, estão constatando. Não se trata de uma descoberta assim muito grande, extraordinária, não. Uma observação simples, porque dependendo da estrutura religiosa, muitas vezes afasta a pessoa ou atrapalha a pessoa a progredir, a desenvolver a espiritualidade. Interessante que durante a minha adolescência até começo da juventude, durante 6 anos, eu tive a oportunidade de estudar e fui muito bem acolhido em uma instituição que preparava sacerdotes católicos. E eu fiquei ali durante esses 6 anos, aprendi muito dentro da minha limitação na adolescência, no começo de juventude. Eu contribuí dentro daquilo que, claro, eu podia contribuir, participando ativamente, e eu continuo ainda com assim a minha alma vibrando com esses temas de espiritualidade. Tanto é que muitos anos depois de ter saído daquela escola católica, um seminário católico, melhor dizendo, eu tive a oportunidade, porque aí eu já tinha uma condição financeira, já uma independência financeira, de fazer um curso de teologia, um curso completo, foi muito interessante. E isso me ajuda até hoje no diálogo com as pessoas. Para você ter uma ideia, eu atendo no consultório muitos sacerdotes católicos, inclusive atualmente eu estou desenvolvendo uma pesquisa a respeito da qualidade de vida mental e emocional dos padres do Brasil, porque assim a gente precisa olhar para isso, né? São homens, são pessoas dedicadas a um trabalho muito sério e isso tudo faz com que eu também esteja fazendo esse tipo de trabalho, de pesquisa, de atendimento,
por conta da minha gratidão, a minha consideração por tudo que eu aprendo com os meus amigos, com os meus pacientes, padres, nas consultorias que eu ofereço para instituições religiosas, mas também atendo muitos pastores, líderes espíritas, pessoas das religiões, líderes das religiões de matriz afro e outras filosofias. Então eu acabei também entrando na medida da minha limitação, compreender e, vamos dizer, praticar uma espiritualidade sem que eu dependa exclusivamente de uma doutrina. E eu não me sinto sozinho, como eu disse, porque muitas pessoas estão fazendo isso também. Porque a espiritualidade, pessoal, não é propriedade de nenhuma religião, embora muitas se coloquem dessa maneira, com seus dogmas, com seus ensinamentos, com suas imposições, né? Então, essa conversa aqui é para trazer para você essa reflexão. Como você tem cuidado da sua espiritualidade? Não importa, repito, a sua matriz religiosa, a sua filosofia, não, isso não importa. A pergunta aqui é, como você tem cuidado da sua transcendência, como você tem cuidado aí do seu relacionamento com o divino, né, ou com aquilo que é divino para você, como você tem se posicionado, qual tem sido a sua postura. E por que o Aloísio está trazendo essa reflexão? Devido à importância do autoconhecimento, né? Desde tempos muito antigos, as pessoas percebem e vêm percebendo a necessidade do autoconhecimento e a dimensão da espiritualidade na vida de todo ser humano, ela é fundamental nesse processo de autoconhecimento, de se conhecer de uma forma mais ampla. E aí, você está gostando dessa conversa sobre espiritualidade que eu estou tendo aqui com você? Se está gostando, dá um joinha, dá um like, porque assim eu vou saber que você está gostando desse assunto e assim eu vou conversar com você aí a respeito de mais temas ligados aí à espiritualidade. E é interessante porque mesmo atendendo no consultório outras pessoas que não são assim religiosas, que não são líderes religiosos, fica muito claro para mim que quando a pessoa tem de uma forma satisfatória para ela própria, ela tem resolvido a sua questão na dimensão da espiritualidade, a pessoa tem mais paz, a pessoa tem mais calma, mais serenidade, a ansiedade ela fica no nível que não prejudica a saúde dessa pessoa. E quando eu falo assim de ter resolvido essa questão da espiritualidade, eu não estou aqui falando de que a pessoa, para resolver a questão da espiritualidade, essa dimensão do sagrado, ela tenha que se filiar a alguma corrente filosófica, religiosa. Não. É exatamente a relação da pessoa com a dimensão do sagrado. Tá? Isso é muito importante dizer para você. Tenho encontrado nos meus atendimentos pessoas muito bem resolvidas em relação a essa dimensão da espiritualidade e que se autoclassificam como são ateus, se dizem ateus. E é interessante que aqueles que se dizem ateus, mas têm dentro de si bem resolvida essa questão, eu noto também que elas têm uma certa coerência, congruência, uma certa paz, uma certa calma. E eu deixo a pergunta para você me ajudar. Por que será que é assim? Por outro lado, é muito comum também encontrar pessoas que, mesmo seguindo fielmente, né, uma matriz religiosa, algumas se mostram
sem sem essas construções de calma, de paz. Muitas vezes são pessoas aí tomadas por uma ansiedade generalizada, um medo do futuro, medos do presente. É lógico que eu, que você, que todos nós temos medos em alguma medida, né? Ok. Mas eu estou dizendo de medos existenciais, mesmo pessoas religiosas, praticantes de religiões, com dificuldade de lidar com temas como o nascimento, a vida, a morte, ou seja, temas totalmente existenciais. Então você percebeu que essa conversa que eu tive com você aqui hoje, que eu estou tendo, ela tem apenas o objetivo da gente conversar mesmo, de levantar uma reflexão. E eu gostaria de saber como é que você se sente e se sentiu aqui nesse diálogo. Eu quero deixar aqui o meu agradecimento a você por ter estado aqui no Coisas da Vida. Na próxima terça-feira, às 9h30 da manhã, eu venho aqui novamente para conversar com você. E até lá nós poderemos refletir um pouco mais sobre essas questões. E como eu disse, aqui abaixo tem a área de comentários e você fique à vontade para encaminhar suas perguntas, suas colocações, para que nós aprendamos um com os outros. Eu estou aqui muito numa condição de aprendiz e eu quero aprender com você, trocar conhecimentos com você. É isso que nós tínhamos para hoje aqui no Coisas da Vida. Forte abraço do Aloysio Alves e até a próxima!